Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para eu apresentar e falar sobre os óleos essenciais, falar que eles são, né, a forma de uso, que é um estilo de vida que a gente adota no dia a dia, e falar sobre os principais óleos que nós temos à disposição. São os óleos mais usados, são os óleos mais simples de introduzir na rotina. Então, e sobre a melhor forma de comprar do Terra. Então, essa apresentação aqui hoje tem esse objetivo, tá bom? A primeira coisa que eu queria dizer que os óleos essenciais, ao contrário do que algumas pessoas pensaram no início, que isso seria modismo, que não veio para ficar, eu falo, óleo essencial é quase tão antigo quanto andar para frente, né? Então, Jesus ganhou ouro, incenso e mirra quando nasceu, e o incenso e a mirra são óleos essenciais que hoje a gente tem à disposição, né? Inclusive, nós temos na doTERRA. E, e ao contrário da medicação, da indústria farmacêutica, do modo que a gente conhece hoje, essa sim é o que a gente chama de uma abordagem moderna de mercado, ela existe há menos de 100 anos. Então, não é nenhuma indústria centenária. Os óleos essenciais, só uma curiosidade, na Primeira Guerra, a melaleuca, o tea tree, que é antifúngico, é bactericida, era usado pelos soldados ingleses e australianos no kit de primeiros socorros, porque ainda não existia penicilina. Então, era usado o óleo de melaleuca. Então, a indústria farmacêutica ela é muito recente. E quando a gente fala da abordagem moderna de mercado, a gente está se referindo à indústria farmacêutica, onde o homem produz e eles tratam os sintomas. E quanto mais você usa, mais você precisa. Eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem pessoas que fazem uso, por exemplo, de remédios para enxaqueca e, ao longo do tempo, precisam usar mais e mais, porque aquela dosagem, ou uma dor crônica, aquela dosagem já não faz mais efeito. Ou se alguém faz remédio, uso de medicação para gastrite, azia, é cada vez mais necessário, né, a intensificação desses medicamentos, porque eles cuidam só do sintoma, eles não cuidam da causa raiz. E o que a gente fala quando a gente fala dos óleos essenciais? Eles vão muito além do sintoma, cuidando da causa raiz. Eu costumo dizer que os óleos essenciais a gente costuma atirar no que vê e acerta o que não vê. Por quê? O uso dos óleos essenciais, todos eles, qualquer um que seja, vai cuidar não só dos aspectos físicos, mas também dos aspectos emocionais. Então, a gente usa os óleos essenciais para muitas questões, evitando que a gente tenha necessidade de se entupir de medicamento para coisas corriqueiras do dia a dia, tá bom? Então, ao contrário da medicação, os óleos essenciais, quanto mais a gente usa, menos a gente precisa. Eu tenho relatos de várias pessoas que usaram os óleos essenciais inicialmente diariamente para um óleo específico, né? No caso, por exemplo, de gastrite, de incômodo gastrointestinal, não é a gastrite em si, azia, refluxo, e usou por um tempo, e depois de um tempo ela percebeu que não precisava mais usar de maneira sistemática todo dia, que ela usa agora eventualmente, porque não tem necessidade. Então, óleo essencial, quanto mais a gente usa, menos a gente precisa, mais equilibrado a gente fica, tá? Os óleos essenciais são extraídos das plantas, caules, flores e frutos. São naturais, são compostos químicos naturais e que a gente precisa respeitar porque eles são altamente concentrados. Então, embora eles sejam naturais, embora eles sejam eficientes e seguros quando usado sob a orientação de alguém que entenda, eles são altamente concentrados. Então, uma gota, por exemplo, do hortelã-pimenta equivalem a 28 xícaras de chá. Então, aqui, ó, quando a gente coloca uma gotinha na palma da mão, 28 xícaras de chá a gente não tomaria. Agora, a gente tem os benefícios na inalação de um óleo como o hortelã-pimenta,
No caso aqui, eu fiz a inalação do Brief, não é hortelã-pimenta. Para quem tem questões relacionadas ao sono, não é o meu caso, o Peppermint, que é o hortelã-pimenta, a gente prefere usar durante o dia. Depois desse horário, assim, né, início da noite, anoitecer, já é melhor a gente substituir pelo uso do Brief, que vai melhorar a respiração e não vai de forma alguma atrapalhar o sono, tá? Então, os óleos, eles são compatíveis com a nossa estrutura, né? E combinam conosco. E nas plantas, elas funcionam para quê? Para garantir a reprodução das plantas, atraindo polinizadores que possam fazer, né, garantir essa reprodução mesmo, e também para possibilitar que ela cresça naquele ambiente, combatendo, né, os patógenos que existem naquele habitat natural. Então, quando a gente pega, por exemplo, um óleo de tea tree, que é um antifúngico, um bactericida poderoso, ele desenvolve e desenvolveu essas propriedades no óleo essencial exatamente porque é uma planta que cresce numa região pantanosa, cheia de fungos e bactérias. Então, e como foi descoberto isso lá atrás? As caravanas, quando chegavam na Austrália, dos ingleses, eles tinham pessoas doentes, e quando eles se banhavam no local onde era rico da melaleuca, eles consideravam as águas medicinais, mas era porque a planta caía ali em grande quantidade naquela área ali, né, naquela região, e aí acabava curando infecções de quem viajou muito tempo de navio e, né, tinha proliferação de doenças. Então, o habitat onde ela está sugere muito para que ela nos serve. Então, assim como tem o terroir nos vinhos, que é a mesma uva plantada em regiões diferentes dão vinhos com características diferentes, assim também são os óleos essenciais, tá? Quando a gente faz a inalação de um óleo dessa forma, demora 20 minutos para as moléculas químicas interagirem com todas as células do nosso corpo. Então, é muito rápido e muito rapidamente a gente vê o benefício, ou se aquilo não nos fez bem por alguma razão, a gente sente também. Então, isso nos dá segurança, porque usar os óleos essenciais é também um exercício de autoconhecimento. Então, quando você usar, se observe, perceba, né, o efeito que aquele óleo trouxe para você. Por que doTERRA e por que eu escolhi trabalhar com a doTERRA? A doTERRA é uma empresa americana que existe há 12 anos nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 2008 em Utah e ela foi criada e fundada por 7 sócios com o propósito de construir uma empresa que tivesse o melhor óleo essencial do mundo e os mais terapêuticos. Para isso, é uma empresa que foi atrás da matéria-prima de onde ela era originária, garantiu que os processos e os testes feitos fossem inúmeros e se comprometeu a fornecer a cromatografia real de todos os óleos. Então, quando a gente pega um vidrinho, por exemplo, eu estou com um vidrinho aqui do Peppermint, talvez vocês observem que tem um carimbinho com um número, e com esse número a gente digita num site que chama www.search2you, que é um site da doTERRA mais separado, né, independente, com o objetivo de informar, não é onde a gente faz as compras, mas com o objetivo de informar a cromatografia real. Nenhuma empresa de óleo essencial no mundo informava a cromatografia real dos óleos antes da doTERRA. Isso, claro, tem feito com que, ao longo desses anos, e no Brasil, né, desde que ela veio 2 anos atrás, que as empresas corram atrás de melhorar essas informações, porque a doTERRA subiu o nível, né, nivelou por cima as características, propriedades e a informação para os clientes, tá? Os óleos são os mais confiáveis porque são os mais testados. E até por isso, no Brasil, a primeira empresa a conseguir autorização da Covisa, órgão ligado à Anvisa, que normatiza, né, e libera a comercialização dos
óleos essenciais, no caso, para serem ingeridos. Então, nem todo óleo pode ser ingerido, mas alguns podem ser, e a do Terra foi a primeira empresa a conseguir autorização da Anvisa para esse fim. Ela é livre, os óleos são livres de qualquer metal pesado, qualquer contaminante, né, solventes, e eles são extremamente puros em função disso. Eu tive a oportunidade de visitar a sede da doTERRA em Utah e consegui ver, visitar os laboratórios, ver todos os testes que são feitos, e foi uma visita sensacional. Eu adoraria que todos tivessem a oportunidade de um dia conhecer a doTERRA. E eu fiquei muito impressionada. Para que a gente usa os óleos essenciais no nosso dia a dia? A gente pode usar na culinária para dar sabor, no suporte à digestão, nos cuidados de pele, cabelo, né? Cuidados estéticos, muitos têm propriedade antioxidante para a pele, no suporte imunológico, na limpeza doméstica, para quem é muito alérgico de substâncias químicas, né, de produtos sintéticos, pode substituir pelos óleos essenciais, para tensão, né, de nuca, de pescoço, essa tensão que tem a ver com questões emocionais também, e também quando você coloca num difusor e quer promover um ambiente acolhedor, agradável. A gente sabe quanto muitas lojas, por exemplo, usam do recurso dos aromas para criar um ambiente, uma atmosfera agradável. A gente, quando entra num lugar e o aroma não é agradável, aquilo, né, a gente não quer ficar ali. Então, isso também cria e promove um ambiente acolhedor. E que delícia se a gente puder ter isso no nosso lar, criando um ambiente acolhedor na nossa casa, né? Quais são os benefícios para a saúde do uso dos óleos essenciais? Para questões irritações cutâneas, queimadura de pele, né, que causam, né, a queimadura ali do local e não deixa de ser uma irritação, uma agressão, né, para a pele. Para a questão, você comeu alguma coisa, não fez bem, ou está com o intestino funcionando de maneira lenta, para apoio ao sistema imunológico, para a questão de melhorar a qualidade do sono, para trazer hoje quantas pessoas dormem mal, e esse dormir mal criam o sono necessário para manter o bom humor, para manter o sistema imunológico. Então, dormir bem é questão de saúde. Então, a gente não pode se acostumar em dormir mal ou dormir superficialmente. Muitas vezes, não são a quantidade de horas que vão garantir, não é a quantidade de horas que vai garantir o descanso, mas é a profundidade do sono que você alcança. E os óleos ajudam muito nesse sentido. Alivia dores, né, no corpo, desconforto sazonais respiratórios, e ajuda a lidar com as emoções. Como eu falei, todos os óleos essenciais vão atuar no aspecto emocional. E eu acho que isso é maravilhoso, porque a gente vive numa sociedade hoje onde a gente tem uma quantidade de farmácias muito grandes, a gente chega a ter 3 farmácias a 200 metros aqui de casa, né, num raio de 200 metros, tem 3, 4 farmácias, e, isso não, e ainda assim a gente não percebe a população mais saudável. Então, não significa, embora, claro, que bom que houve uma evolução em vários tratamentos e para muitas coisas a gente precisa mesmo recorrer à medicação. Só que não pode ter um exagero, e para coisas do dia a dia é muito bom que a gente tenha a nossas mãos os óleos essenciais para poder nos dar esse suporte e essa ajuda, tá? Como usar os óleos essenciais? A gente usa os óleos essenciais de 3 formas: de maneira aromática, gotinha na mão, da forma que eu fiz aqui, ou no difusor, ou num colar difusor como esse aqui, que é um difusor pessoal, onde eu coloco a gotinha aqui, tem uma madeirinha dentro desse colar, e todas as vezes eu estou com uma questão ansiosa, ou se vem em mim maus pensamentos em algum momento, eu posso, estou com o meu difusor pessoal, eu posso inalar e aquilo me ajudar a trazer calma, a trazer serenidade. Então, a gente usar um colar difusor é muito bom. Então, essas são as formas aromáticas, e a gente vai ajudar quando usar essa forma aromática.
quando a gente quer melhorar as vias respiratórias, está com algum desconforto, né, relacionado à variação do clima, mudança do clima repentina, para a gente melhorar o humor e para a gente criar um ambiente, uma atmosfera agradável, aconchegante e quando eu falo humor, não é só humor, para melhorar as questões ou trazer equilíbrio emocional. Por que, que a gente usa para as questões emocionais a forma aromática? Por que, que ela é a mais indicada? Porque quando a gente inala um óleo essencial, aquele aroma ele vai diretamente para o nosso sistema límbico, que é onde a gente armazena as nossas informações. Então, onde a gente guarda a nossa memória olfativa é onde tem o gerenciamento das nossas emoções. Então, é muito comum a gente sentir um aroma e ele nos transportar imediatamente para uma fase da vida, para uma pessoa, para um local. Então, a gente não consegue controlar a lembrança que vem de quando a gente sente um aroma. E isso sim, vai estar vinculado a alguma coisa emocional que você guardou daquele momento, positiva ou negativa. Se for alguma coisa negativa, aquilo pode trazer uma ansiedade, e aí, e aí você vai descobrindo o que faz bem, o que você percebeu que te trouxe tranquilidade. Então, estou falando que as nossas memórias olfativas estão diretamente ligadas às nossas questões emocionais, tá bom? É, de maneira tópica, a gente utiliza, e aí a gente vai estar associando duas formas de uso, porque quando a gente faz uma massagem tópica, sempre usando um óleo vegetal carreador, a do Terra trabalha com óleo de coco, mas existem vários outros óleos vegetais, e eu falo que a do Terra traz aromaterapia para todos e quer facilitar o uso da aromaterapia, exatamente tendo um óleo vegetal que seja neutro, que seja básico, que sirva de base para usar em qualquer situação, exatamente porque quando você diversifica muito para cada óleo vegetal, aí a gente começa a ter propriedades e usos, né, específicos e diferentes. Então, eu falo que o universo dos óleos vegetais, ele já é um universo à parte, já é assim para depois que você já está inserido nesse universo. Então, quando a gente usa na massagem, a gente vai estar usando e também inalando aquelas moléculas aromáticas. E que bom se a gente puder fazer a massagem no filho e criar um momento de conexão. Que bom que a gente, né, ou nas pessoas que você mais ama, que convivem com você. Então, é uma forma também de cuidado, de carinho, e aquilo associado ao aroma vai trazer uma boa lembrança. Então, essa questão do uso tópico para crianças, eu acho maravilhoso, que você vai estar criando um momento de conexão e criando uma memória olfativa positiva nos seus filhos, né, nos nossos filhos. Então, onde a gente usa e quais são os pontos que a gente usa os óleos essenciais de maneira tópica? A gente usa nos pontos de pulsação, onde a gente aprendeu lá atrás que devia passar perfume. Na verdade, é onde a gente devia usar óleo essencial, porque quando a gente usa perfume, eles são sintéticos, têm substâncias sintéticas, e nos pontos de pulsação eles são absorvidos mais rápido para a corrente sanguínea. Então, é melhor que a gente use aí os óleos essenciais que são naturais. Então, no pulso, atrás da orelha, na nuca, nas têmporas, entre os seios, perto do umbigo, no baixo ventre e no côncavo dos pés. Então, e ao longo da coluna vertebral. Isso são regiões onde a gente principalmente usa os óleos essenciais, tá bom? Para criança, eu sempre recomendo que comece, que use, introduza os óleos essenciais passando na sola dos pés e ao longo da coluna. Por quê? A criança pode ser agressivo para ela você colocar uma gotinha e falar, ah, cheira aqui. Ela vai achar forte, ela não está acostumada com aquele aroma. Então, se você introduz através do uso tópico, vai ser extremamente eficiente. Então, por exemplo, se você quer tratar de uma questão respiratória, você usa de maneira tópica um óleo como o Brief, você vai estar, né, o organismo e o corpo vai estar absorvendo
com óleo carreador vai estar levando para a corrente sanguínea e vai agir de maneira sistêmica. Não precisa obrigatoriamente dar para ela inalar o brief para ter os benefícios que o brief pode trazer, tá? E ingestão a gente usa na culinária, né? Pode adicionar a bebida, a água, aqui tem uma garrafinha de água. A gente não usa óleo essencial em copinho plástico, em garrafinha plástica descartável. É bom que seja uma garrafinha de aço inox, né, desse tipo, ou de vidro, ou BPA free. Mas o uso dos óleos essenciais numa garrafinha plástica, mesmo que seja BPA free, vai reduzir a vida útil daquela garrafinha plástica. Então, eu prefiro sugerir, indicar que você tome nessas garrafinhas desse tipo ou de vidro, tá bom? E em alguns casos, em algumas situações que não são situações que são exceções, né, que são pontuais, a gente faz, ou para um tratamento e uma questão específica, a gente faz o uso em cápsulas. São cápsulas vazias que a gente abre e coloca ali uma gotinha de cada óleo para ingerir. Quando a gente vai usar? Quando a gente quiser, por exemplo, teve uma gripe, um resfriado, uma questão muito forte, precisa fortalecer a imunidade, a gente tem uma receitinha de 5 óleos que a gente indica colocar dentro dessa cápsula e ingerir. Em criança, a gente faz uma misturinha desses 5 óleos de maneira tópica, tá bom? Por onde começar? A do Terra tem os kits que facilitam o início e a sua entrada nesse universo aromático dos óleos essenciais. Então, a gente tem nesse kit que vem 12 óleos, vem óleos básicos e para qualquer um que queira começar. Então, pense no kit, em qualquer um desses kits, são alguns kits e algumas opções, mas a maioria vem com esses 12 óleos, que são os 12 óleos principais para quem quer ter uma farmacinha. Então, muita gente, né, tem uma farmacinha de remédios e medicamentos alopáticos, e que bom se a gente puder ter uma farmacinha de soluções naturais. Então, os kits, eles são uma farmacinha. Nem todos os óleos você vai usar o tempo inteiro, todos os dias, mas que bom se você puder ter. E por que a indústria farmacêutica cresce tanto? E por que tem tanta farmácia por aí? Porque na hora que você precisa, você vai ali, né? Sabe onde comprar, e aí teve uma coisinha, vai lá e compra. Com os óleos essenciais, é preciso que você já tenha, porque possivelmente você não vai conseguir comprar um óleo com essa pureza e com essa propriedade terapêutica ali na esquina. Então, até porque você precisa de um consultor do bem-estar te orientando. Então, se você já usa os óleos para suas questões do dia a dia, emocionais, ou para coisas recorrentes, se você já tem essa farmacinha, quando você tiver uma questão, por exemplo, uma gripe muito forte, que precisar usar os óleos, você já vai ter adquirido confiança no uso dos óleos e vai seguir uma orientação já conhecendo, né? Já tendo um autoconhecimento de como os óleos funcionam para você. A lavanda é por onde tudo começou, a história da aromaterapia começou com a lavanda, foi cuidando de uma queimadura, né? Grande, que os óleos, que a lavanda, né, começou a ser estudada e catalogada essas propriedades terapêuticas. Ela é boa para um monte de coisa, ela é boa para estresse, ansiedade, é boa para melhorar a qualidade do sono, é ótima para quem tem bruxismo, para cicatrização e é ótima para picada de inseto. Eu que sou alérgica, não ando sem quando eu vou para o sítio, lugares que tenha pernilongo, porque na hora que eu sou picada, passo assim, ó, e no caso da lavanda você não precisa nem diluir nessa situação, minutos depois, é impressionante como não coça mais, não fica vermelho, é realmente impressionado o resultado da lavanda, tá? Hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta é um óleo que traz energia, traz disposição, é o óleo que deve ficar na cabeceira da sua cama para quando você acordar, colocar uma gotinha na mão, inalar e ter a energia necessária para começar o dia. Além disso, ele é muito bom para as questões respiratórias, né? Rinite, alergia, mas ele também é muito bom para dor de cabeça. Dor de cabeça,
A maioria, não vou falar que são todas as pessoas, porque cada um é único, e quando a gente fala de terapias naturais, isso se torna ainda mais relevante e significativo, mas uma gotinha do peppermint nas têmporas é maravilhoso e resolve de 98% das pessoas, tá? Se você usou o peppermint e para você não deu o resultado esperado, experimente associar, intercalar com a lavanda, e ainda nesse kit tem outros óleos que poderiam ser usados para essa mesma situação. Essa é outra vantagem de você ter essa farmácia natural em casa, porque você, quando faz o teste de um óleo, do hortelã-pimenta, e percebeu em meia hora, 40 minutos, que não trouxe o resultado esperado, você tem mais 4 óleos para dor de cabeça para você poder usar para a questão da enxaqueca, tá? O lemon é um óleo detox, ajuda a reduzir retenção de líquido também quando ingerido. No caso, quando usa aromático, ajuda para coriza. Criança com coriza, que você coloca no difusor é muito bom. Ele é muito bom também para ajuda a melhorar o funcionamento intestinal de algumas pessoas e é um antioxidante poderoso. Por quê? Os óleos essenciais cítricos, eles são extraídos por prensagem a frio da casca das frutas, né? Da laranja, do limão, esses são todos cítricos. E quando você pensa que ele, na casca, é onde estão as propriedades antioxidantes. Antioxidantes, né? Quando a gente oxida, significa, né, uma coisa oxida, envelhecimento natural, pela gente estar o tempo inteiro, né, respirando, o mesmo oxigênio que nos dá o ar, que nos dá o ar para sobreviver e para viver, ele também, né, a gente a partir do momento que nasce já começa o processo de envelhecimento. Então, quando a gente fala que uma coisa é antioxidante, previne o envelhecimento. E a gente pega um limão, por exemplo, que ele com a casca dura semanas, quando você tira a casca, ele em pouco tempo envelhece, murcha e acaba. Então, o óleo de limão ele é rico nessa propriedade antioxidante, porque isso está na casca, isso não está no sumo. E a gente, quando toma o sumo, ele é muito bom e muito importante porque ele é rico em vitamina C. Óleo essencial não tem vitamina. Então, nesse sentido, o óleo essencial e o sumo do limão, para quem tem o hábito, são complementares, tá bom? A doTERRA tem sinergias, algumas sinergias, e essas sinergias são muito interessantes para questões do dia a dia, quando a gente pega, por exemplo, o On Guard, ele é um óleo que ele é ótimo para imunidade, ele é ótimo para higiene bucal, fazer um bochecho com guard é muito bom, ele é bom para nos proteger, principalmente nessa época, né, de pandemia, ele é muito bom para nos proteger, e a gente tem o Brief, que é um outro óleo, uma outra sinergia, a gente fala sinergia, blend ou mix de óleos é quando tem a mistura de mais de uma planta. O Brief é o que eu inalei no início dessa apresentação, que ele melhora a respiração, é ótimo para ansiedade, porque ele ajuda a oxigenar as células do nosso corpo, é ótimo para sinusite, rinite, é ótimo para quem ronca, muitas vezes o ronco vem de uma apneia, de uma má respiração. Então, quando você inala o Brief antes de dormir, você vai estar abrindo as suas vias respiratórias e isso vai ajudar na questão também de uma noite, né, melhor dormida. A gente tem o Deep Blue, que é ótimo para dor física e muscular, dor de joelho, dor na coluna, dor no pescoço, tensão de nuca e pescoço, em criança, dores do crescimento. Então, ele é muito bom para isso. O Balance, que é bom para estresse, ansiedade, instabilidade de humor, para quem o humor varia, uma hora está bem, outra hora não está bem, ele ajuda muito a lidar com situações de medo. É um óleo, por exemplo, hoje eu indiquei para uma pessoa que falou tem medo de viajar de avião, o Balance é muito indicado para isso também, ajuda na questão de raiva, traumas, é um óleo que pode ser usado, né, com criança, ele também dá uma resposta muito boa, tá bom? E a gente tem a Copaíba, que é um óleo, faz parte da minha rotina, é um anti-inflamatório poderoso. Nós que somos brasileiros,
todos já ouvimos falar e já, né, já sabia antes da doTERRA, antes de conhecer o universo dos óleos essenciais, que o óleo de copaíba é muito difundido, sempre foi muito usado pelos índios, né, pelos indígenas, pela população do norte, porque a copaíba é da Amazônia, então é natural de lá. A copaíba, que a doTERRA comercializa no mundo inteiro, ela vem do Brasil. E qual que é o diferencial da copaíba do Brasil em relação à copaíba que a gente compra, que veio lá da Amazônia? Tem estudo científico em cima dessa copaíba, e ela, mesmo sendo um óleo só, ele é uma sinergia de 3 tipos diferentes de copaíferas, por exemplo. Então, qual percentual tem de cada copaífera? Isso é estudo que a doTERRA fez e demonstrou que, e fez e entendeu que um determinado mistura e percentual era mais terapêutico. Então, a copaíba, ela é de melhor qualidade do que a gente ter uma que foi extraída de uma única planta. A melaleuca, que eu falei dela lá no início, era o que os soldados ingleses e australianos usavam na Primeira Guerra no kit socorro, no kit de primeiros socorros, e na Segunda Guerra também, embora tivesse já tido, né, já sido criada a penicilina. E ele é muito bom para acne, candidíase, para afta, para espinha, para acne, dor de garganta, uma gotinha da copaíba com uma gotinha de melaleuca em 2 dedos d'água e fazer gargarejo é fantástico. E ele é um óleo que eu falo, é uma farmácia inteira dentro de um olhinho só. Mas é um óleo que ele não vai ser usado na sua rotina, você usa muito, mas não é um óleo, por exemplo, eu uso ele bastante aqui em casa, mas micose de unha, ele também é bom para fortalecer a unha, mas ele é um óleo que é importante que você tenha à mãos, mesmo que você não use ele diariamente, tá? O frankincense é o olíbano, é o rei dos óleos, ele potencializa o efeito de outro óleo quando usado em conjunto, e ele é um dos presentes que Jesus ganhou. Jesus ganhou ouro, incenso e mirra, e o incenso é o olíbano, é o frankincense, e ele é maravilhoso é o óleo de conexão, ele é um óleo que é ótimo para as questões relacionadas à depressão, demência, é o óleo indicado para crianças que estejam dentro do aspecto autista, ele é muito bom para cicatrização junto com a lavanda, e ele é ótimo para dores crônicas, dor de ciático, dor que não passa. Ele e a copaíba são 2 óleos que poderiam ser usados como alternativa para uma enxaqueca, por exemplo, além do Deep Blue, que é aquela sinergia que eu falei, e eu esqueci de falar sobre isso. Então, a gente teria, para uma questão de uma dor de cabeça, uma enxaqueca, peppermint, né, que é o hortelã-pimenta, a primeira indicação, teria o frankincense, a copaíba, o deep blue, em alguns casos, inclusive a lavanda, tá? A tangerina, que também é um cítrico, um óleo que é feito no Brasil, ele é ótimo para celulite, é ótimo para trazer alegria, elevar o humor. Pense, né, a cor de uma tangerina. Alguém fica triste, ou o ato de, né, chupar uma mexerica, de abrir uma mexerica, aquele aroma, muitas vezes remete a um bom momento em família, sentar ou numa fazenda. Então, dificilmente uma pessoa vai ter uma lembrança negativa ao inalar um óleo de tangerina. Ele é muito bom também para peles muito secas, então você dilui ele num creme de base neutra e passa no calcanhar, ele é muito bom também para essa rachadura né, dos pés. Como são esses kits e quais são esses kits? O primeiro kit que eu estou aqui para apresentar, que vem esses 12 óleos. Desculpa, gente, essa apresentação faltou falar do Zengest. O Zengest é o que é usado e que vem aqui também nesse kit para azia e má digestão e refluxo. Eu tenho uma história com o Zengest muito interessante, que a minha mãe, logo que ela conheceu os óleos, ela estava com uma tosse que não passava. Já tinha meses e não passava. E aí a gente ficava preocupado, falou assim: mãe, vai no médico, mãe, vai no médico. Ela já tinha ido no médico, não tem nada, não tem nada. E não tinha nada mesmo, até que um dia a gente falando e conversando e fazendo uma apresentação, eu falei que o Zengest, ele é muito bom para refluxo, e numa das indicações dele fala de tosse quando é indicado refluxo.
E aí a minha mãe atinou e falou assim: gente, essa tosse minha não é que pode ser refluxo? Ela faz uso do Zengest, começou a fazer, a tosse dela sumiu. Então eu tenho um relato com o Zengest poderoso. Se eu for atribuir um óleo para cada um, assim, o Zengest é o óleo da minha mãe, o Deep Blue é o óleo do meu pai, então, porque eles têm experiências muito positivas com os óleos nesse sentido, tá? Então, esse kit ele vem com difusor, ele vem com 11 óleos de 15 ml, vem com Deep Blue de 5 ml e vem com difusor. O difusor da Doterra é fantástico, é uma experiência muito boa começar o uso dos óleos essenciais com o difusor, porque você vai experimentando, você vai perdendo o medo de usar e vai aprendendo como suas emoções reagem a cada um desses óleos. Então, esse é um óleo esse é um kit que tem um benefício, né, econômico muito bom, porque se você soma os valores individuais de cada um desses óleos, e você praticamente ganha esse difusor, tá? O kit mais em conta é o kit da Doterra, que vem com esses mesmos 12 óleos, mas em embalagens de 5 ml. Ele custa R$ 690. Esses valores são todos parcelados em até 3 vezes no cartão, tá? O kit Aroma Touch, ele vem com 8 óleos. Vem com óleo de coco e vem com difusor. Quais são os 8 óleos que vem aqui no kit Aroma Touch? Ele vem com a lavanda, com o peppermint, ele vem com a melaleuca, ele vem com o óleo de laranja, que eu não falei dele, mas é o óleo da abundância, é um óleo que é muito bom e é um óleo que em crianças ele ajuda muito na questão do sono, porque ele tira muito a ansiedade. Então ele é um óleo que é muito bom para as questões de ansiedade. O aroma dele é delicioso. E ele à noite associado à lavanda no difusor para o sono é uma delícia. Tá? E durante o dia, ele é um óleo que ele é bom tanto para a noite quanto para o dia. Durante o dia, a gente pode associar uma gotinha do peppermint e inalar. A gente vai garantir energia, disposição e bom humor, tá? E o kit Aroma Touch, ele custa R$ 895. Vocês vejam que existe um valor, um preço regular, mas esses valores promocionais são quando você se torna membro da Doterra. E todos esses kits fazem com que você se torne um membro e possa, que é um cliente preferencial em consultor, se tornar membro não significa que você vai vender ou comercializar óleos essenciais, a não ser que você queira, e pode ser também uma grande oportunidade, porque o universo dos óleos essenciais ainda é muito pouco conhecido pelas pessoas do nosso convívio e ao nosso redor. E existe esse kit aí, que é um kit dos sonhos, que ele vem as cápsulas, o polivitamínico, ele vem 21 óleos essenciais, a caixinha de madeira, vem o creme Deep Blue, que hoje, né, que estava em falta há tanto tempo e hoje foi permitido comprar um por ID, o creme dental sem flúor, que é um produto muito bom da Doterra, o shampoo e o condicionador, que é ótimo para queda de cabelo, o creme de base neutra, que também hidrata e tem um custo-benefício sensacional, e esse kit custa R$ 2.990. Esse kit dos sonhos é o kit para quem quer entrar nesse universo dos óleos essenciais, né? Rápido e de maneira assim, não aos poucos, né? Imediatamente. Vem nele o Past Tense, que é um óleo que ele é na versão touch, que a Doterra tem os touch, que usa para passar direto na pele, nos pulsos, que já vem diluído com óleo de coco. Então, esses são os kits que a Doterra tem. E existe, quando você se torna um membro, o programa de fidelidade que você adere quando quiser e se quiser, onde você, quando você vai comprando mensalmente, você acumula pontos para trocar por produtos grátis. O percentual de acúmulo de pontos ele varia e é crescente a cada 3 meses que você se mantém no plano. Então, eu que faço negócio do Terra, eu preciso, para eu ser comissionada, porque
Os preços que eu compro são esses mesmos preços, não tem diferença de preço. Um cliente preferencial e um consultor, independente do plano de carreira e da fase de carreira que ele está na doTERRA, ele compra pelo mesmo preço. A diferença é que depois de um tempo que qualquer um membro, né, seja ele cliente ou consultor, esteja cadastrado a doTERRA, ele vai crescendo e hoje tudo que eu compro eu acumulo 30% do que eu compro em pontos para trocar por produto grátis. Então, com isso, é a lei da abundância. Esse programa de fidelidade é muito inteligente nesse sentido. Quanto mais você compra, quanto mais você usa os produtos doTERRA, mais você acumula pontos para trocar por produto grátis. Então, se eu comprei ali o kitzinho, comecei, mas aí eu uso, mesmo que eu use a lavanda e o brief e o deep blue com frequência, e eu preciso sempre que comprar. Aí você começa, de repente, a acumular pontos e troca pelo shampoo e o condicionador, e troca por outros produtos, por produtos de cuidados da pele, por óleos que você gostaria de conhecer, né, o aroma e ter na sua farmacinha natural, e assim você vai ampliando a sua farmacinha natural. Quem está dentro do programa de fidelidade compra até o dia 15 de cada mês 125 PVs. PV é a moeda da doTERRA, cada produto vai ter o seu valor em real, nos Estados Unidos vai ter o seu valor em dólar e vai ter um PV, que é essa pontuação, né? essa precificação da doTERRA, vamos falar assim. Né? Você compra 125 PV até o dia 15, você ganha um óleo do mês, que sempre, à meia-noite do primeiro dia do mês, né, do dia 31 para o dia 1º, no caso de janeiro para fevereiro, você vai ter aí a informação de qual é o óleo do mês, e você ganha ele inteiramente grátis. Então, esse é muito inteligente, mas você adere quando e se você quiser. Então, a forma de... Eu vou aqui interromper a gravação.